Hello everyone. How are you doing today? Well, welcome to another video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa história, Eduardo em Mossoró. E hoje nós vamos começar a leitura do nosso capítulo 3, né? Vamos lembrar aqui algumas coisas importantes nessa sequência de vídeos. Hoje nós estamos no capítulo 3 e para lembrá-los de que a gente não vai fazer a tradução do capítulo. Para isso, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo um material que você pode pegar tanto a leitura, o áudio em MP3, e você também pode pegar a transcrição, né, o texto em inglês e também a tradução de todas as linhas, de todas as palavras. Você vai conseguir isso lá nesse material. Aqui a gente vai focar principalmente em vocabulário, vamos construir algumas frases, vamos também falar um pouquinho sobre gramática e pronúncia. Então o foco não é tradução, então para isso vocês vão conseguir o material de apoio. Então aqui a gente vai trabalhar com a leitura do capítulo e vamos montar o nosso vocabulário. Então vamos lá, vamos começar com o nosso capítulo 3. E para isso, como é que a gente vai iniciar? Eu vou fazer a leitura desse capítulo todo. Quero que você acompanhe aí comigo, certo? E depois nós vamos falar sobre as partes que estão marcadas, como você já sabe, né? A gente não fala sobre todo o vocabulário, a gente seleciona algumas partes para conseguir ficar um vídeo mais curto, né? Então vamos lá. I share an apartment with two guys. Their names are Edson and Lucas. They're both students, but we aren't classmates. They are brothers, and both are in the second to last semester of college. It means that they have only 2 semesters left to graduate. Our apartment is small. However, we are proud to say that it's neat and clean. There are 2 bedrooms, a bathroom, a room that is both a living room and a dining room. There's also a kitchen. In the living room, there is a TV, a shelf with some books, and a houseplant next to a window. In the kitchen, there is a fridge, a stove, some pictures on the wall, a coffee maker, and some cabinets. In the dining room is small. It has a round table, 4 chairs, and it's next to a houseplant. The brothers sleep in the same bedroom. I don't share mine, even though it's enough for another person. So probably we will invite someone else to come live with us. Like this, the amount we pay for rent will be reduced. As a result, we will have some spare money to spend as we want. The best part about sharing an apartment is that all the expenses are shared. One example is the electric bill. It is very expensive. There is also the water bill and the gas bill. What we don't share is the money we spend on food. Each person is responsible for paying for what they buy. We've all agreed that it's fair. Thank God everyone is really nice. We get along well. If we have any disagreements, we talk about it as grown-ups. However, we do have some rules in the apartment. These rules help us keep order here. Apartment rules. Don't forget to lock the doors when you leave. Wash the dishes you used. You can't bring other people to sleep here. No smoking. Don't leave clothes or towels on the sofa. Flush the toilet after using it. Muito bem, então essa foi a nossa primeira leitura do capítulo 3. Agora vamos falar sobre essas partes que estão destacadas, porque elas são o nosso grande foco. Então vamos começar falando sobre essa marcação aqui que está em amarelo. Vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? Inicialmente nós temos it means that. Então, nós podemos usar essa expressão quando você quer dizer isso significa que. Então, você está falando sobre alguma coisa da sua vida, da sua rotina, e aí você quer dizer, isso significa que
tá? Então, por exemplo, eu sou professor. Isso significa que eu dou aula todos os dias. Então, como é que eu vou dizer isso? It means that I teach every day. 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 A gente também pode usar a palavra mean para fazer a pergunta, né? Então, por exemplo, tem uma palavra no texto que você não sabe o que ela significa. Então, você pode perguntar da seguinte maneira: What does a palavra que você quer saber e em seguida mean, sem o S. What does mean? Por exemplo, você está lendo aqui o nosso capítulo e aí você se depara com a palavra however. However. Então você vai dizer como? What does however mean? O que significa however? What does however mean? What does however mean? Ou então você pode falar de uma forma mais genérica, utilizando a palavra it. What does it mean? O que isso significa? Então eu acabei de falar alguma coisa e você quer dizer o que isso significa? What does it mean? What does it mean? Então nós temos aí uma expressãozinha bem interessante, principalmente para usar durante as aulas de inglês. Então se você tem alguma palavra que você não entendeu, você pode perguntar: What does however mean? What does house mean? Só um exemplo. Ou então, o que isso significa de modo geral? What does it mean? Muito bem. Então agora vamos falar sobre a nossa marcação aqui, número 2. Então, o que é que nós temos aqui na marcação número 2? We are proud to. Bem, a palavra proud, ela significa orgulho. Então, existem duas maneiras da gente falar usando a palavra proud. A gente pode ter orgulho de fazer algo ou ter orgulho de alguém. E aí vai mudar um pouco. Então, se eu falo que eu tenho orgulho de você ou se eu tenho orgulho de alguém, eu vou dizer assim: I am proud of. Olha só, a palavra que eu vou utilizar aqui quando é algo ou alguém é of. Então, por exemplo, eu tenho orgulho de você. I am proud of you. Veja a diferença do português para o inglês. Eu falo, eu tenho orgulho. Em inglês, nós não usamos have, tá? Nós usamos o verbo ser. Então, I am proud of you. Eu tenho orgulho de você. Mas, se depois for um verbo, a gente vai trocar esse of por to. Igual nós temos aqui, ó. We are proud to say. Então, o que acontece? Eu vou utilizar o to quando em seguida for um verbo. Por exemplo, eu tenho orgulho de estar aqui. Veja que logo em seguida do orgulho, eu estou usando o verbo estar. Então, eu vou usar o to. Vamos ver como vai ficar a frase. Eu tenho orgulho de estar aqui. I am... Deixa eu mudar aqui a cor. I am proud. E agora de estar aqui. To be here. To be here. Eu tenho orgulho de estar aqui. I am proud to be here. Vamos ver aqui o exemplo, né? Ele fala, we are proud to say. Nós temos orgulho de dizer. Nós temos orgulho de dizer que é organizado e limpo, né? Está falando sobre o apartamento. Então, nós temos aí, I'm proud of alguma coisa ou alguém. E I'm proud to alguma ação. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Agora, olha só. Nós temos aqui algo muitíssimo importante, que é essa expressão. Deixa eu marcar aqui a nossa marcação vermelha. Nossa marcação número 3. A gente vai falar sobre essas duas combinações. There are ou então o there is. Vamos colocar aqui. There
Vamos começar com is, there is ou there are. Então, olha só o que acontece. Quando eu vou utilizar there is e there are? Primeiramente, vamos falar sobre o verbo is, né? Ele demonstra que é algo no singular. Então, tem o próprio S aqui de singular, né? Is, singular. Já o are eu vou usar para coisas no plural, tudo bem? E qual o significado do there is e do there are? O significado é do verbo haver. Então, se eu quero dizer que há alguma coisa em um espaço, né? Pode ser na sua casa, no seu quarto, pode ser também, não sei, na sua rua. Você vai usar o there is ou there are. Olha só o que acontece. Muitas vezes a gente no português a gente fala assim, por exemplo, tem um sofá na minha sala. A gente sabe que o verbo ter é o verbo have, não é isso? Então a gente fala assim, have. O verbo have realmente significa ter. Porém, olha só a dica que eu vou lhe dar agora. Para eu utilizar o verbo have, eu preciso atribuir isso daqui a alguém. Você vai se perguntar, quem é que tem? Porque a gente vai falar sobre posse. Então, alguém precisa ter. Tudo bem? Então, se você quer dizer assim, eu tenho um sofá na minha casa, tudo bem. Você está atribuindo essa posse a você, ó. I have a sofa. I have a sofa in my house. Quem é que tem? Faça essa pergunta. Eu estou atribuindo essa posse a uma pessoa, que no caso sou eu. I have a sofa in my house. Mas eu não quero atribuir a posse a ninguém. Eu quero dizer que há, que existe. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o there is ou there are, dependendo se for singular ou plural. Vamos manter essa mesma frase. Agora eu quero dizer assim, há um sofá na minha casa. Ou, como nós normalmente falamos, é o tem, né? Tem um sofá na minha casa. Eu estou dizendo quem é que tem? Tem um sofá. Ó, não estou dizendo quem é que tem. Então, nesse caso, eu vou usar o have ou there is? There is. Então, como é que vai ficar a nossa frase? Vai ficar assim, ó. There is a sofa in my house. Veja que não faria sentido se eu utilizasse o verbo have. Olha só. Vamos colocar aqui para você ver. Have a sofa in my house. Veja que agora não tem mais sentido eu utilizar o have. Por que não? Porque eu não estou atribuindo essa posse aqui a ninguém. Quem é que tem? Não estou dizendo. Eu não quero dizer também. Então, nesse caso, eu vou usar o quê? There is. Supondo agora que eu queira dizer que tem 2 sofás na minha casa. Vamos trocar o there is por there are. There are 2 sofas. Vamos colocar aqui. 2 sofas. Lembrando de colocar as palavras no plural, né? Ó, porque estamos falando de 2. There are 2 sofas in my house. There are 2 sofas in my house. Certo? Então, olha só que interessante. Para relembrar, se você quer atribuir essa posse a algo ou alguém, você pode falar o quê? Have. E para falar have, eu tenho que dizer quem é que tem aquilo. Se eu não quero dizer quem tem, tá? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o there is ou there are. Eu vou colocar aqui uma frase. Eu quero que você imagine qual vai ser a melhor combinação aqui. Vamos ver. Olha só. A TV in my living room. Eu não estou atribuindo aqui a ninguém, certo? Eu não estou dizendo ninguém tem. Eu quero apenas dizer que há ou que tem uma TV na minha sala de estar. Então, qual vai ser a melhor opção? Vai ser eu dizer have
ou there is? There is. Por quê? Porque eu não estou atribuindo isso aqui a ninguém, ok? Mas se eu disser quem tem, por exemplo, nós, né? We have a TV in my living room. Vamos colocar a pessoa eu, só para manter aqui a mesma ideia. Então, se eu falo I sim, I have a TV in my living room. Por quê? Quem tá tendo aqui a coisa? Eu. Então eu posso falar isso. I have a TV in my living room. Se eu não menciono quem tem, eu volto para usar o there is. There is a TV in my living room. Certo? Então aqui nós temos, there are 2 bedrooms, a bathroom, and a room that is both a living room and a dining room. Então tem 2 quartos, um banheiro. E aí, olha só, uma dica também importante. Como é que eu vou associar o there is, né? Porque aqui nós temos o plural, certo? Mas depois nós temos um banheiro, não deveria ser there is? A gente não precisa ficar repetindo. There are 2 bedrooms. There is a bathroom. There is, there are. Não precisa. A gente só concorda com o primeiro elemento. O primeiro elemento não está no plural, então eu vou colocar there are. Se o primeiro elemento estiver no singular, nós vamos concordar com o singular. Por mais que tenha outras coisas, aqui tem uma estante, tem uma planta, né? Mas a gente vai concordar apenas com o primeiro. Se é singular, there is. Se plural, there are. Muito bem. Então, agora vamos seguir para a nossa próxima observação. A nossa próxima marcação aqui de cor laranja, deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu ver qual o número. Número 4. Então, vamos falar sobre essa palavrinha aí. Mine. Mine. O que significa mine? Mine, ela significa meu, minha, meus, minhas. E aí você vai lembrar da palavra my, que também significa isso. Meu, minha, meus, minhas. Então, qual é a diferença de utilizar mine ou utilizar my? É bem simples. Eu vou utilizar my quando eu menciono a coisa. Eu vou colocar aqui my what? Meu o quê? Minha o quê? Então, eu menciono o que é meu, o que é minha. Então, é por isso que eu falo assim, meu nome. Eu falo my name. Eu não vou dizer mine name. Porque com mine eu não preciso dizer o quê. Mas my, sim, eu preciso obrigatoriamente dizer o que é meu. Então, se eu falo, por exemplo, meu quarto, eu vou dizer mine bedroom or my bedroom. Exato, eu vou utilizar my bedroom, porque eu estou utilizando a coisa, estou mencionando o que é. Já com a palavra mine, eu não preciso mencionar, porque muitas vezes vai estar no contexto, ok? Por exemplo, your car is black. Your car is black. But my car is white. Então, olha só. Eu estou falando your car is black, but my car is white. Veja que aqui, o que é que eu posso fazer? Por que eu estou usando my nesse caso? Porque eu já estou mencionando o carro, my car. Mas eu preciso repetir a palavra car? Não, porque já está no contexto que eu estou falando sobre carro. Então fica assim, Your car is black, but mine is white. Por quê? Eu não preciso dizer o que é, porque já está no contexto. É como se eu dissesse assim, seu carro, mas o meu o quê? Você já sabe que eu estou falando de carro. Então vai ficar mine
is white. Outro exemplo. Alguém chega numa sala e pergunta assim: de quem é essa caneta aqui, pessoal? É sua? É sua? Aí você, é minha. Então você pode dizer: It's mine. Tá vendo que eu não estou mencionando o que é? Porque o contexto me permite entender sobre o que eu estou falando. It's mine. Então, é minha. Mas se eu quiser utilizar a palavra my, para utilizar a palavra my, eu tenho que usar o que? Então eu vou dizer assim: It's my pen. It's my pen. Mas veja que não preciso repetir, né? Porque o contexto já me permite entender que eu estou falando de caneta. Então você basta dizer assim: It's mine. It's mine. Tudo bem? Seguindo agora com a nossa marcação de cor rosa, o que é que nós temos aqui agora? Vamos trocar aqui a cor. Muito bem. Nossa marcação de cor rosa agora é a número 5, que é esse verbinho aqui. Spend on. É somente uma observação que eu quero mostrar para vocês. Por quê? Quando a gente traduz ao pé da letra, né? Por exemplo, do português para o inglês, eu falo assim: gastar com. Então, gastar, e aqui eu estou falando sobre dinheiro, com. Eu gasto dinheiro com comida, com roupa, com viagens. Então a gente fala gastar com. Quando a gente pensa em traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Spend with. Spend with. Porque se você for ao dicionário, você vai ver que com é with. Porém, a combinação que nós utilizamos no inglês não é with. A combinação é on. Então, qual é a frase correta? Spend on. É realmente uma questão de a gente se adaptar a utilizar a palavra que se juntam. Existem palavras em inglês que elas se casam melhor com outras. É o caso do spend. A gente fala spend on, ao invés de spend with. Questões de preposição desse tipo não têm uma explicação. É diferente de dizer, por exemplo, as horas. As horas é sempre at. Os dias da semana é sempre on. Então, nós temos uma explicação gramatical para isso. Porém, existem outras, como essa daqui, spend on, que elas são assim mesmo. A gente precisa aprender esse bloquinho, essa combinação. Então, se você fala assim: eu gasto dinheiro com viagem, com comida, que é o caso aqui do nosso exemplo, né? We spend on food. Nós gastamos com comida, né? Vamos ver com roupa. I spend money. Vou colocar aqui a palavra money, né? Eu gasto dinheiro on clothes. I spend money on clothes. Então, eu gasto dinheiro com roupas. Lembrando de utilizar sempre on. Spend on. E nossa última marcação, olha só o que é que nós temos aqui. Nós temos responsible for. O que quer dizer responsible for? Responsible for significa responsável por algo, né? Algo ou alguém. Ou por fazer algo. Então, por exemplo, eu quero dizer que eu sou responsável... deixa eu ver aqui. Eu sou responsável por... Vamos colocar aqui, né? O exemplo que já tem. Each person is responsible for paying for what they buy. Então, cada pessoa é responsável por pagar pelo que eles compram, né? Pelo que essa pessoa compra. Responsible for paying. Responsável por pagar. Então, vamos supor que você more em um lugar, né, num apartamento, e no apartamento existem regras, né? Então, cada pessoa é responsável por alguma parte da casa, alguma parte do apartamento. Seja limpar, colocar o lixo para fora, ou, não sei, limpar o banheiro. Então, eu quero dizer assim, eu sou responsável por limpar o banheiro. Então, eu vou dizer como? I am responsible for... E olha só a dica aqui, né? Depois de responsible for,
a gente precisa pegar o verbo e colocar com ing, tudo bem? Então, eu falo, né? Eu sou responsável por limpar. Mas, como é o verbo limpar? Clean. Porém, a regra diz que eu preciso colocar o ing. Então, vai ficar assim. For cleaning. Ok? I am responsible for cleaning the bathroom. Muito bem. I am responsible for cleaning the bathroom. Vamos supor que eu queira dizer eu sou responsável por lavar os pratos. I am responsible for lavar os pratos. A gente vai dizer assim: washing. O verbo é wash, lavar. Como eu preciso colocar com ing, vai ficar washing. I am responsible for washing the dishes. The dishes. Muito bem. Então aí nós temos a nossa última marcação. E esse foi o nosso vocabulário desse parágrafo, desse capítulo número 3. Então agora nós vamos fazer a técnica do shadowing. Estão lembrados como é que funciona, né? Eu vou fazer a leitura desse capítulo mais uma vez, só que dessa vez um pouco mais lenta. E eu quero que você vá tentando repetir comigo, imitando a minha pronúncia, tudo que eu falar. Então vamos lá? I share an apartment with 2 guys. Their names are Edson and Lucas. They're both students, but we aren't classmates. They are brothers, and both are in the second to last semester of college. It means that they have only 2 semesters left to graduate. Our apartment is small. However, we are proud to say that it's neat and clean. There are 2 bedrooms, a bathroom, and a room that is both a living room and a dining room. There's also a kitchen. In the living room, there is a TV, a shelf with some books, and a houseplant next to a window. In the kitchen, there is a fridge, a stove, some pictures on the wall, a coffee maker, and some cabinets. The dining room is small. It has a round table, 4 chairs, and it's next to a houseplant. The brothers sleep in the same bedroom. I don't share mine, even though it's enough for another person. So, probably, we will invite someone else to come live with us. Like this, the amount we pay for rent will be reduced. As a result, we will have some spare money to spend as we want. The best part about sharing an apartment is that all the expenses are shared. One example is the electric bill. It is very expensive. There is also the water bill and the gas bill. What we don't share is the money we spend on food. Each person is responsible for paying for what they buy. We've all agreed that it's fair. Thank God, everyone is really nice. We get along well. If we have any disagreements, we talk about it as grown-ups. However, we do have some rules in the apartment. These rules help us keep order here. Apartment rules. Don't forget to lock the doors when you leave. Wash the dishes you used. You can't bring other people to sleep here.
No smoking. Don't leave clothes or towels on the sofa. Flush the toilet after using it. Muito bem. Então chegamos ao final do nosso capítulo número 3. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e também do vocabulário, que você tenha aproveitado bastante vocabulário novo. E lembre que na descrição desse vídeo, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a tradução de todo o capítulo e vai encontrar também a leitura em MP3. Então você pode baixar tudo e acompanhar com esse material de apoio. Tudo bem? Ficamos por aqui, mas a gente se vê no próximo capítulo, no capítulo 4. Thank you very much and see you next time.